comecem a se arrumarem nas cadeiras, né? Comecem a guardar o pé, porque vocês estão na casa do Senhor, desde a criança até o adulto, porque eu tenho uma palavra e talvez essa palavra que Deus tem colocado no coração da gente, deve terminar lá para as 3 ou 4 horas da manhã. Eu quero que os irmãos fiquem preparados para isso. Quanto mais os irmãos se movimentarem, mais a palavra vai se estendendo. Queridos, eu quero falar de uma experiência de um homem que eu entendo ser, na palavra de Deus, um homem de Deus. Pouco se fala dele, mas é um homem de Deus. Está registrado aqui e se está registrado nesse livro. Deus permitiu que assim fosse e Deus agiu. Eu quero agradecer ao pastor Jobson pelo fato de ter confiado esse lugar a mim. Nós nos conhecemos já há um período longo, temos uma amizade muito boa e alguns irmãos aqui me conhecem, apesar de eu não conhecer todos os irmãos, mas alguns eu conheço, não é? Porque eu estou passando sempre aqui pela rua, venho com o carro aqui pegar os irmãos que congregam na Igreja Batista Moriá, ali no Pontal, então alguns irmãos já conhecem. Já vi até falando no morro aqui atrás do pastor que vem pegar as ovelhas para levar à igreja, e muitas delas ainda não querem ir à igreja. E é assim mesmo. Mas nós vamos ouvir hoje de que, na verdade, Deus, quando Ele quer fazer a obra, Ele faz. Deus faz a sua obra. Pode tirar para lá, não problema não. Pode deixar para lá. Deus faz a sua obra para que nós venhamos a entender que só o Senhor é Deus. Eu quero começar contando a história desse homem para a igreja nesta noite. Que hora a gente vai terminar, eu ainda não sei, mas eu quero que os irmãos fiquem atentos. Ali está o irmão diácono Roberto. Eu nem sabia que ele era diácono ainda. Conheci, aliás, ele me conheceu quando eu era pequenininho, não é? E hoje ele está aqui, eu estou aqui também, e eu tenho o privilégio de ver ele envolvido na obra de Deus, juntamente com a sua esposa. Deus, portanto, nos abençoe. Houve um homem envolvido também na obra de Deus, e eu quero falar dele nesta noite. Está chovendo chuva de bênção. Eu creio. Está tudo chutinho, mas agora Deus mandou a chuva para que nós nos aquietássemos mais ainda. Amados, o homem de quem eu quero falar e pertence, está aqui dentro da palavra de Deus, se chama Neemias. Quem já ouviu falar desse homem aqui? Aleluia. Esse homem, Deus confiou a ele uma obra tão grande que essa obra hoje nos inspira a falar essa igreja, porque eu entendo. Eu perguntei ao pastor Jobson que idade tinha essa igreja. Ele me disse que ela tem aí por volta de 2 anos. É uma criancinha, um bebê, não é? Mas já vai ter que começar a tomar um leitezinho mais forte hoje. A mamadeira vai ter que mudar um pouquinho. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é sempre para nós uma experiência nova, porque ela é inesgotável. Se alguém já pregou essa mensagem aqui, eu quero dizer a você que não fique preocupado, porque Deus faz todas as coisas novas. Ele é um Deus inesgotável. Neemias foi levado por Deus para uma obra especial, reconstruir, como todos já conhecem, os muros em Jerusalém. Quando ele foi cativo para uma cidade chamada Suzã, que era um império, ele pertencia ao povo de Deus que foi escravo num período muito longo, mais 20 anos já da sua vida ali como copeiro do rei. Ele recebeu um dos seus irmãos lá de Jerusalém, da cidade de Judá,
e lhe contou uma história. Mas o coração de Neemias, como irmão daquele povo de Judá, irmão dos israelitas, nunca deixou de pensar e orar por aquele povo. Quando ele ouviu aquela história, ele ficou preocupado, mas muito preocupado. Se você tiver um irmão seu aqui, talvez quem tem irmão em São Paulo aqui, levante a mão aí. Se você souber que seus irmãos estão lá em São Paulo, pode baixar a mão, não tem problema. Se você souber que ele está em São Paulo, saiu daqui e foi procurar uma vida nova, uma vida boa em São Paulo, foi trabalhar, foi buscar a sua sobrevivência, e você sabe de repente que ele está bem, você fica feliz. Não é verdade? Mas se você sabe que ele está mal, você se entristece e fica preocupado. É seu parente, é seu sangue. Assim ficou Neemias quando recebeu um relatório que a cidade de Jerusalém estava toda acabada. Mas, amado, começa aqui agora a mensagem que Deus tem para você nesta noite. Neemias, quando ouviu aquele relatório, um relatório de ruína, ele pôs os seus joelhos no chão por um período de 120 dias, ou seja, 4 meses. Seu semblante ficou triste, ele não estava bem. E o rei notou que ele estava triste. E o rei perguntou: Neemias, está acontecendo alguma coisa com você? É aquilo que eu conheço você, não é? E de repente eu vejo você com um comportamento diferente, um semblante de tristeza. Como eu lhe conheço, eu tenho a liberdade de chegar para você: meu irmão, está acontecendo alguma coisa com a sua vida? E você naturalmente vai me dizer: está acontecendo, aconteceu isso, eu não estou bem, eu estou na olaria de Jeová. Muitos irmãos dizem isso, não é? Assim estava Neemias. Pois bem, amados, Neemias era copeiro do rei Artaxerxes por volta do ano 445 a.C. Ele era copeiro do rei. No intervalo do cativeiro babilônico, Suzã era a capital que sediava o reinado dos assírios, onde vivia, quando recebeu um relatório trazido por um irmão de sangue, como nos relata o capítulo 1 do texto do livro de Neemias. E eu já disse a vocês, ele ficou triste. Mas ele assumiu uma posição que deve ser essa nossa posição. Ele foi orar para que Deus entrasse com providência. Amados, ao receber esse relatório, o que fez esse homem de Deus? Ele não foi se maldizer, não foi. Ele não entrou debaixo da cama, como muitos de nós às vezes fazemos. Diz as Escrituras Sagradas, ainda no capítulo 1, que ele orou e jejuou durante um período de 4 meses, após o que Deus o comissionou para a grande obra da reconstrução dos muros de Jerusalém. Coisa que para muitos era impossível, e na verdade aos olhos humanos aquilo era impossível. Um homem para reconstruir os muros de Jerusalém que haviam sido queimados por um exército de 124.000 soldados. E agora um homem para reconstruir aqueles muros grossos, que em algumas partes aquele muro dava 6 metros, dava para um carro passar por cima, em alta velocidade. O muro era mais grosso do que essa pista. Um homem construir. Aqui entra a mensagem que Deus tem para nós na noite de hoje. Queridos e amados irmãos, reconstruir é reerguer, é refazer, é fazer outra vez. Mas a mensagem intitulada para a igreja nesta noite não é uma mensagem para reconstruir, não é para reerguer, é uma mensagem para construir.
Todos vocês que já fazem parte da membresia desta igreja é um construtor nessa obra de Deus. E eu quero deixar com vocês a experiência de Neemias, para que vocês, nos momentos de dificuldade, nos momentos de desânimo, vocês não pensem jamais em desistir. Porque Jesus, Ele não desistiu de nenhum de nós, quando estava indo para realizar a maior obra de todas as obras, que foi a salvação minha e sua, lá na cruz do Calvário. Nesse momento em que ele orava, foi exatamente essa a missão que Deus nos confiou como serviçais do Rei: construir uma igreja forte, nos permitindo ser vasos que Deus, ou que Ele, Deus, possa usar. Não desista. Desde as crianças que estão aqui, vocês são crentes, não desistam de fazer a obra que Deus tem confiado a vocês. Quem disser aqui que criança não tem vida com Deus, eu sou contra. Um dos maiores reis, e a Bíblia faz relato do nome dele, nós ainda falaremos no nome dele nas suas ações esta noite. Chamava-se Davi. Foi ungido rei com 16 anos de idade, apesar de só ter assumido o reinado com 30 anos de idade. Mas ele foi ungido muito cedo, porque ele era um garoto que tinha vida com Deus. Portanto, meus amados, não desista. Faça como Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem foi que disse isso? Bartimeu disse isso no momento triste da sua vida. Estava aquele homem numa posição que não era uma posição gloriosa, uma posição difícil, um homem cego, pedindo à beira de um caminho, e ele vê o tropel de uma grande multidão de pessoas falando sobre o nome de Jesus, falando sobre o filho de Davi, e ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os transeuntes, inclusive os discípulos de Jesus, olham para aquele homem e diz: cala a boca, cego! Você está perturbando, Jesus está passando, cala a boca! Ele não vai te ouvir! Amados, quando vinha da guerra, Davi, chegaram à cidade aonde eles moravam, e o nome dessa cidade chamava-se Zuglaid. Davi tinha vencido a guerra, vinha com 600 homens. Deus o permitiu vencer uma guerra que era impossível também aos olhos dos homens. Mas chegou na sua cidade natal, com fome, muita vontade de encontrar as suas famílias, os seus filhos para abraçarem, e a cidade estava deserta e estava queimada. Como você se sentiria, sendo você um soldado, tendo lutado, defendido o seu país, ganho a guerra, voltado para a sua casa e chegar em casa, nem mulher, nem filho, tudo queimado, tudo deserto? Como você se sentiria? Talvez você se sentisse como um número imenso de soldados, daqueles 600 que estavam com Davi. Talvez você se sentisse revoltado com Deus, com Davi, com quem quer que seja. E foi isso que aconteceu. Se revoltaram contra Davi. Mas Davi não desanimou. Reuniu forças e convidou aqueles soldados meio mortos, cansados, e foram à cidade de Zuglaid. Foram à cidade para onde tinha sido levado as mulheres, os filhos, os parentes e quem quer que seja, estourados, cansados e com fome. E aí? O tudo ou nada? Não, não era tudo ou nada. Eles estavam indo, Davi estava indo na confiança de que o Deus que o fez vencer uma guerra
tinha a mesma capacidade para vencer quantas outras guerras necessárias se fizesse. Lutar e vencer. Queridos, não obstante termos sido convocados pelo grande El Shaddai, o inimigo não tem ficado com os braços cruzados. Eu posso imaginar as lutas que nesta casa e o pastor Robson já deve ter enfrentado por estar exercendo seu ministério nesse lugar. Eu posso imaginar, nunca me falou disso, mas eu posso imaginar as lutas internas, o inimigo lutando para fechar as portas e ele lutando com Deus para que as portas permaneçam abertas. E eu quero dizer nesta noite, jamais essas portas serão fechadas, porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. O seu coração tem uma porta e Deus abriu através do seu Espírito. E eu digo a vocês nesta noite, não permita que o inimigo da sua alma, o inimigo das nossas almas, tenha sucesso algum em suas investidas, porque verdadeiramente Deus, que fez um homem crente, que fez um homem convertido, ou seja, te chamou para uma guerra, para uma luta, para uma batalha, para que você fosse, ou para que você seja mais do que vencedor. O inimigo não desiste, tem investido ferozmente para nos enfraquecer, desviar do propósito, mas Deus tem nos convocado a não desistir. Os que desistem, amados, não chegam no final do propósito. Não chegam com sucesso no final da sua batalha. Os que desistem não alcançam a vitória, mas aqueles que insistem em Deus, esses sim, chegarão no final, com a bandeira da vitória ostentada em suas mãos, e diga sempre, foi o Senhor que fez isso. Porque verdadeiramente nós não somos e nem podemos fazer absolutamente nada. Amados, toda a oposição ao projeto de Deus para essa igreja deverá sim ser resistido e deverá ser frustrado. Porque a igreja pertence ao Senhor. A igreja é você, a igreja sou eu, por mais que ele lute, se você permanecer firme e fiel, esse Deus te dará a vitória de que você precisa para continuar a sua caminhada. Toda a oposição ao projeto de Deus, portanto, será aniquilada pelo próprio Deus, não por você nem pela sua força, pela força do seu braço, mas será aniquilado todo o projeto do inimigo contra esse trabalho, contra essa igreja, porque Deus tem interesse em lhe fazer prosperar. Deus quer que você prospere espiritualmente. E depois Ele quer que você seja um homem próspero, uma mulher próspera espiritualmente e materialmente. Deus não perde batalha, queridos. Não tenha medo. Aliás, o medo é um dos instrumentos que os inimigos de Deus, ou o inimigo de Deus e o inimigo da sua igreja, têm usado para nos afrontar, para nos fazer desistir. Queridos, quando Israel estava diante de uma grande dificuldade, nós vamos encontrar um povo a ponto de desistir de tudo, medrosos. Estava de um lado do vale o povo ou o exército de Israel, medroso, e Deus olhando. Do outro lado estava um exército poderoso, e nesse exército poderoso havia um homem que tinha 3 metros de altura, e ele resistia à voz do Senhor, resistia à voz de Deus. Ele queria a todo custo subjugar o povo de Israel. Vocês conhecem esse homem? Quem conhece esse homem? É o Golias. E Golias chegava do lado do vale, abria o peito e dizia: pode mandar quantos soldados quiserem, e eu vou lutar com eles
se eu vencer, o povo de Israel será escravo nosso. E esse pequeno Davi que ia levar comida para os seus irmãos, tudo frouxo, tudo medroso, tudo sem Deus no coração. Davi chega e ouve aqueles insultos de manhã, tarde e noite, por aquele homem. Davi, um dia cheio do Espírito Santo de Deus, diz: quem é esse incircunciso que vem falar de um Deus que ele não conhece? O meu Deus é um Deus forte, é um Deus poderoso, o meu Deus pode tudo e todas as coisas. Na verdade, queridos, vocês conhecem a história. Deus, não Davi, venceu aquele gigante de uma forma inexplicável para o exército dos filisteus, mas explicável para aqueles que creem e confiam nesse Deus. Queridos, os 12 espias que foram enviados a chegar à terra voltaram amedrontados, mas Josué e Caleb eram homens que confiavam em uma promessa que Deus havia feito ao povo de Israel, que daria a terra. Apesar dos espias voltarem de lá cheios de medo, ou cheios de medo, desanimando o povo de Israel, o povo a quem Deus tinha feito uma promessa, que daria a terra da Palestina por herança. Ele prometeu isso a Abraão, prometeu isso a Moisés, prometeu isso a um próprio homem de Deus chamado Josué. Quando aqueles homens estavam prestando esse relatório, naquela terra não dá para a gente entrar. Tem gigantes, tem os anaquins, tem os filhos dos homens grandes, poderosos. É impossível para nós lutarmos e vencermos. E o povo se entristeceu. Depois de ter passado 40 anos na travessia do deserto, agora uma notícia que não era uma notícia boa. E agora? Deus é fraco? E agora? Deus é inoperante? E agora? Deus é mentiroso? E agora? Deus não cumpre as suas promessas? Amados, Josué e Caleb confiaram na promessa e disseram àquele povo, diante daquele terrível relatório: não, nós não podemos aceitar essa situação. O Deus que nos prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Avance, porque o Deus que prometeu, esse Deus irá cumprir a sua promessa. Amados, está registrado um fato no livro de Isaías, no capítulo 37. Eu quero relatar nessa noite para os irmãos. O rei da Assíria, chamado Senaqueribe, sitiou a cidade de Judá. E tomado por uma arrogância tremenda, ele manda uma carta para aquela cidade, e na carta dizia que ele ia invadir aquela cidade. Ele já tinha sitiado, inclusive, aquela cidade, e que se eles não se rendessem, eles iam ter que ficar presos ali, sem comida, sem água, sem nada, e com certeza absoluta, eles iam ter que misturar fezes em urina se quisessem sobreviver por alguns dias e se alimentar com isso. Que arrogância! O rei Senaqueribe, quando viu aquilo, sabia realmente que ele estava falando uma verdade, mas não sabia que ele estava ali. Ele realmente já tinha entrado em várias cidades, e presta bem atenção, amados, o relatório que o próprio rei manda para Ezequias, rei de Judá, dizendo que já havia invadido várias nações e que tinha pego os seus deuses e queimado no fogo, e que iria fazer o mesmo com o Deus de Judá.
Quando Ezequias viu a carta, rasgou as suas vestes e pediu para ser lida em aramaico. E humilhou, pedindo ao Senaqueribe para não ler aquela carta em hebraico. O povo conhecia a língua e ia entender o que estava acontecendo. Que ele lesse em hebraico, de uma forma humilhada, ele estava pedindo isso para que a corte tomasse a decisão diante da situação e visse o que ia fazer. Mas aquele homem arrogante, e aqui começa, eu diria, a grande mensagem de Deus para as nossas vidas na noite de hoje. Querido, aqueles que se exaltam, Deus abate. Aqueles que se orgulham, Deus leva para o precipício. Meu Deus. Você não foi criado para ser orgulhoso e viver uma vida de topete, olhando por cima para as pessoas. Você foi criado para viver uma vida simples e o próprio Jesus nos convida dizendo que aqueles que não viverem como crianças não poderão entrar no reino dos céus. Oh, amados, que situação estava envolvido nesse momento o rei Ezequias? É um rei que confiava em Deus, era o rei do povo de Deus, o rei de Israel no momento, e agora está diante de uma situação. Se permitir mais uma vez ser escravo de um povo, de um rei, de uma prepotência tão grande que vocês não podem imaginar. Esse rei, Ezequias, juntamente com o seu povo, quando subjugava um povo, uma nação, ele furava os olhos. E muitas vezes cortava o dedo polegar. Por que ele fazia isso? Para mostrar que ele era durão, para meter medo às pessoas. E queridos, quando o rei recebeu essa carta, como já foi dito, ele rasgou as suas vestes. Eu posso imaginar Ezequias todo rasgado, amados. Mandou chamar o profeta Isaías e disse: olha para isso aqui, e apresenta a carta a Isaías, que lê e diz: o que foi, rei? Isaías estava em uma dimensão diferente da dimensão que estava o rei Ezequias. Isaías lê: o que foi, rei? É por isso que o Senhor está todo rasgado. A carta veio para o endereço errado, ela veio para o rei de Judá. Mas, na verdade, não é para ele, é para o Deus de Judá e, consequentemente, de Israel. Olha o que ele diz: não te enganes, o teu Deus. Pegaram a carta e foram para o lugar secreto da adoração. Foram buscar o Senhor no lugar onde você está hoje, no templo. Um ficou do lado do altar, o outro do outro lado. E ali se agarraram e o rei Ezequias começou a fazer uma oração: Deus tem misericórdia de nós. E a sua oração começa dizendo assim: o rei Ezequias se posicionou do lado do altar. Amados, só existe 2 casos na Bíblia em que pessoas se posicionaram ao lado do altar para não morrer. Sabe por quê? No altar é lugar de desespero, muitas vezes. Vida ou morte. Ou Deus resolve, ou nós sucumbimos. E Ezequias diz na sua oração: ouve, ó Deus de Israel, porque estás acima das mais altas nuvens dos céus. Senaqueribe fala a verdade quando diz que invadiu muitas nações e queimou seus deuses no fogo. Enquanto
enquanto Ezequias orava, o Espírito Santo de Deus tomou do outro lado do altar o profeta Isaías e diz: Ezequias, não fique preocupado com essa batalha, com essa guerra, porque essa guerra não é sua, essa guerra é minha. Glória a Deus! Vá para casa, Ezequias, descansar, vai tomar banho, pentear os seus cabelos, vai vestir uma roupa de gala, uma roupa de rei, porque o rei dos reis vai lutar esta noite para vencer essa batalha. E amados, a Bíblia registra o fato de que, naquela mesma noite, Deus mandou um anjo só. E tinha 185 mil soldados dos assírios, dormindo um sono despreocupado e tranquilo, porque sabia que a guerra era uma guerra, todos de barriguinha cheia, tudo muito bem armado. A confiança era tamanho, o orgulho era tamanho, que eles não estavam preocupados que no outro dia eles iam voltar outra vida. Sabe o que a Bíblia diz a respeito desse fato? Eu quero citar Gálatas 6, verso 7. Com Deus não se brinca. Não brinque com Deus. Confia tão somente nele e espera ele agir em seu favor. Nesta mesma noite, amados, um anjo do Senhor desce e tira fôlego de vida de 185 mil homens preparados, e no outro dia estavam todos mortos. Só não tirou a vida de Senaqueribe para que ele pudesse ver a ação do poder de Deus e o seu grande poder de Deus. Quando ele viu aquela miséria, ele parte de volta para a sua terra desesperado. Agora ele já não é mais orgulhoso, não é mais nada. Sabe o que aconteceu com ele, amados? Um dos seus filhos desejava que ele morresse na guerra. Como ele não morreu, os soldados todos morreram. Foi ele de volta para assumir o seu trono lá em Suzã, capital dos assírios. Seu filho se matou. Tudo isso, promoção de Deus, porque com Deus não se brinca. Deus é Deus de vivos e Deus de mortos. Com Deus não se brinca. Diz Deus, não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também se fará. E aqui serve de mensagem para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Plante o melhor para Deus, porque você irá colher conforme o que você tiver plantado. E eu quero dizer mais a você que está nessa noite, neste lugar, você tem o direito de escolher o que plantar, a semente que você vai plantar. Você tem direito de escolher, você é livre para isso. Mas presta bem atenção e ouça isso agora. Você não vai poder colher o que você quer colher. Você só vai colher o que você plantou. Se você plantar vento, com certeza absoluta você vai colher de vento a tempestade em diante. Obrigado. Portanto, queridos, não obstante estarmos como igreja a serviço do Deus Todo-Poderoso, enfrentamos batalha. Neemias estava a serviço de Deus na terra de Judá. E ele encontrou tantos inimigos. Neemias teve que enfrentar Sanbalate. Vocês conhecem a história. Tobias. Neemias teve que enfrentar a Jezé, que ele não era inimigo fracos. Não era. Sanbalate era governador de Samaria. Tobias, capitão do exército de Samaria. Jezé, governador da província do Egito. Que lançaram contra ele.
todas as forças que eles tinham para fazer com que Neemias desistisse do propósito e da missão que Deus a ele tinha confiado. Mas Neemias disse quantas vezes foi necessário dizer a esses homens poderosos: eu estou a serviço do rei. Jamais desistirei. E eles diziam: ainda que você construa os muros, até uma raposa se soprar, vai derrubar. Isso está no texto lá de Neemias. Queridos, primeiro temos que aprender, se você quiser ser um homem a serviço de Deus, você precisa aprender os princípios para que possa edificar uma igreja forte. E eu quero também dizer, edificar-se como igreja forte. A igreja de Deus é você. A igreja de Deus somos nós. Todos juntos formamos a igreja de Deus. E para sermos uma igreja forte, há princípios, eu quero tratar pelo menos de um deles nesta noite, que Jesus tem me ensinado. Temos que aprender. Eu sei que tem gente aqui que está orando. E eu quero dizer a você, se você quiser ser uma igreja forte, ver a sua igreja forte, você vai ter que aprender a servir. Ah, mas eu sou o pastor da igreja, quem quiser se dane. Trabalhe, faça isso, faça aquilo. Não foi isso que Jesus ensinou. Ah, mas eu sou a esposa do pastor. Eu não posso varrer o chão. Não posso lavar o banheiro. Por que o pastor está dizendo isso aqui nesse lugar? Porque, amados, tem igrejas por aí enorme na quantidade de membros, mas é uma igreja completamente fraca e frágil. O inimigo está se andando no meio dela, fazendo tanta miséria, e eles não estão vendo, porque estão fora da visão. Eles não estão ali para servir. Eles estão ali para serem servidos. Você quer ser uma igreja forte? Quer ver a sua igreja forte? Presta bem atenção. Jesus, na caminhada do seu ministério, nos ensinou a servir quando tomou uma toalha e uma vasilha com água. Começou a lavar os pés dos seus discípulos. E ao chegar em Pedro, ele disse, o próprio Pedro, os meus pés? O Senhor não vai lavar os meus pés. O Senhor é mestre. O Senhor é mestre de Deus. É assim que nós estamos vivendo. O Senhor vai lavar os meus pés? Eu não permito. Mas foi o que Jesus disse para ele. Jesus, porém, disse-lhe, se não permitir, não tem parte comigo. Vós me chamais mestre, e na verdade eu sou. Sendo mestre, eu fui servir, assim também servi uns aos outros. Muitos pastores por aí que só chamam um irmão para almoçar na sua casa, se o irmão, quando chama aquele que é empresário, aquele que tem um emprego muito bem, ganha muito bem, né? Aí ele chama para almoçar na casa dele. O cara tem comida de só, mas o pastor chama ele. E tem irmãozinhos lá que às vezes não tem almoço na sua mesa meio-dia. E ele nunca é convidado. A igreja começa a andar para trás. Porque ninguém pode quebrar os princípios de Deus e viver uma vida vitoriosa. Ninguém, amado! Por isso nós temos que nos preocupar com os ensinamentos da palavra de Deus. Amados, a teologia moderna tem nos ensinado que devemos ser cabeça e não cauda, patrão e não empregados, o líder e não liderado, dirigir o carrão. E não um carrinho velho Fusca. Eu vou aproveitar essa oportunidade que eu estou encerrando para contar para vocês uma historinha real. Bem real.
Já vai. Talvez aqui alguns irmãos já até conheçam. É? E havia dois amigos, carne e unha, cresceram juntos. Papai. O sujeito era de cor morena. O outro era de cor um pouco mais clara. Preto. E esse camarada lá, pelas suas lutas, um homem trabalhador, ele começou a indicar e começou a ficar bem na vida, e ele foi se distanciando do amigo. A primeira coisa que ele fez foi comprar um lindo carro. Quem sabe um Vectra preto, né? Cobalt. O amigo, quando viu que ele estava bem, gravou a placa do carro dele, os vidros fumê. E um dia esse amigo está lá no ponto do ônibus, esperando o ônibus com o dinheirinho da passagem para pegar o ônibus lotado. Quando ele olhou porque aquele Vectra preto, ele disse: é meu amigo, conferiu a placa, é ele. Aí abriu os braços na frente, e o amigo, que estava com vontade de passar com a cara virada assim para trás, não teve jeito, parou. O amigo entra naquele carro e começa uma conversa que para ele era as lembranças da infância, etc. e tal, e terminou encerrando a sua história na seguinte palavra: isso é, meu irmão, meu amigo, você conseguiu, Deus te abençoou, e eu estou orando, pedindo a Deus para que também me ajude. Estou pensando em comprar um Fusquinha, tem um certo dinheiro junto aí. Vou comprar um Fusquinha velho para começar a trabalhar, e eu sei que Deus vai me abençoar. E aquele camarada estava ouvindo aquela conversa e já estava sendo enfadonho aos seus ouvidos, e ele deu como resposta e disse assim: mas Fusquinha? Fusquinha é carro? E aquele que estava tão feliz ali do lado dele, vendo o seu sucesso, ficou triste naquele momento, entrou aquela tristeza no seu coração, e ele se amargurou, calou a sua boca, e o cidadão entra no posto de gasolina, pediu para abastecer, o frentista veio e disse: o senhor vai pagar em cartão ou em dinheiro? Ele disse: cartão. Vai encher o tanque? Pode completar.